Hans Zollner é membro da Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores e foi nomeado pelo Papa Francisco presidente do Centro de Proteção de Menores. Foi um dos convidados pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja para participar na conferência sobre o tema que se realizou na Fundação Calouste Gulbenkian esta terça-feira. Zollner considera que só nos últimos anos se adquiriu uma consciência da dimensão do problema. I believe that the systemic perspective has been discovered only over the last 4 or 5 years for the Church, and this is true for many people. I mean, I haven't seen many pieces, articles, research done 5 years back on questions: how do institutions tend to deny abuse? What are the institutional mechanisms that are put in place so that the institution defends itself and its components? This is true for any institution, and this is true also for the Catholic Church. Hans Zollner é um dos maiores especialistas no campo da proteção contra o abuso sexual e tem visitado muitos países acompanhando o trabalho das comissões independentes onde estas existem ou participando em iniciativas de sensibilização promovidas pelas conferências episcopais. A experiência deu-lhe uma perspectiva global do problema e fez aumentar a sua preocupação. For me, really very troublesome, very troublesome. I have been to 70 countries on all continents with this topic. I have seen the grassroots levels of the Catholic Church, the hierarchy, and all in between in 70 countries. And it is astounding and very troublesome that the same mechanisms. Este jesuíta que, a pedido do Papa, acompanha na Igreja os casos de abuso de menores, reconhece que parte do problema reside numa cultura instalada que impede a Igreja de reconhecer as suas próprias fragilidades. Do we believe in forgiveness? If we forgive people on the grounds of their repentance individually, why can't we forgive and ask for forgiveness for institutions? I would say there is a cultural component that comes, yes, from... Sorry, this is not the Vatican. This is Roman culture. This is Italian Roman culture, in my perspective. A difficulty to face my own responsibility and to accept my own responsibility for what I have done. And there is something in the Catholic culture that makes it seemingly almost impossible to say, I admit that I have done wrong and I take responsibility and I step down, I pay a penance, I don't know what. This should be investigated, but it is not about investigation. It is a change of culture, and that is very slow. Sorry. Este especialista que esteve entre nós reconhece que esta é uma prioridade no pontificado do Papa, que criou a Comissão Pontifícia para a Tutela de Menores e tem promovido a alteração de algumas leis internas da Igreja. Ainda assim, assume que este é um caminho que poderá levar anos. Dom José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, reiterou nesta conferência o pedido de perdão e agradeceu a coragem sofrida das vítimas que ousaram ir para além da dor, denunciando aquilo e aqueles que a causaram. Dom José Ornelas pede mudança cultural na Igreja para um futuro digno, justo e acolhedor. No colóquio sobre abuso sexual de crianças, o presidente da Conferência Episcopal reconheceu a falta de eficácia das comissões diocesanas para lidar com o problema dos abusos sexuais. O nosso projeto sempre foi, desde o início, de fazer luz, de clarificar esta questão dentro da nossa Igreja em Portugal. Isto era, claro, o objetivo. Tivemos também indicações por parte da Igreja Universal, que está empenhada neste tema, a nível de todo o mundo, e as indicações que continuam a ser muito válidas, e penso que vão ser aquelas que vão durar
que vão durar muito, que são as comissões diocesanas. Nesta linha, Dom José voltou a pedir perdão em nome da Igreja perante situações que provocaram dor e sofrimento. Aqueles e aquelas que foram vítimas destas dolorosas situações, quero reiterar o pedido de perdão por toda a falta de atenção ao vosso sofrimento ou de prevenção às suas causas. Quero também exprimir gratidão pela coragem sofrida daqueles que ousaram ir para além da dor, para denunciar aquilo e aqueles que as causaram. Espero que a vossa coragem libertadora possa motivar outros em situação semelhante a dar também esse passo, oferecendo um dos principais contributos para a libertação e para a criação de uma nova cultura para um futuro digno, justo e acolhedor. Em declarações aos jornalistas, o presidente da Conferência Episcopal garantiu consequências por parte da Igreja para os que se envolveram em situações de abuso de menores. Não tem dúvida, desde que haja uma credibilidade assegurada de coisas, isso, o processo judicial é sempre acompanhado também de um processo canónico. E as pessoas que são culpadas de abusos sexuais de menores, evidentemente que não continuam em funções. Já antes, Dom José tinha pedido coerência e autenticidade, deixando o desejo que, na Igreja e na sociedade, os que se encontram em maior fragilidade encontrem elementos de apoio e não terrenos minados que podem atentar contra a sua vida. Esta conferência insere-se no trabalho da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica em Portugal, uma iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa que pede à Igreja Católica coragem em ordem a uma reconciliação com o passado e confiança num futuro vivido em segurança para todas as gerações. Neste momento, a Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica em Portugal já identificou 326 testemunhos, a que atribuiu um elevado grau de veracidade. Quem lê os testemunhos que foram feitos e quem teve a ocasião de fazer várias entrevistas presenciais, como eu próprio fiz, não põe em dúvida a veracidade daquilo que lá está escrito ou que é dito oralmente. São testemunhos de uma grande verdade e de um grande sofrimento. E ninguém inventa uma história daquelas. As pessoas que telefonaram ou que escreveram a brincar foram facilmente identificadas. Portanto, nós temos a certeza que os 326 testemunhos que Ana Nunes de Almeida acabou de dar o número são testemunhos verídicos, credíveis e profundamente sofredores de uma realidade que importa discutir e importa, sobretudo, prevenir. O coordenador desta comissão revelou que estes estudos correspondem a pessoas que permanecem, apesar de tudo, na proximidade da Igreja Católica. A grande percentagem das pessoas que responde ao inquérito considera-se e descreve-se católica, como à data dos abusos, e mesmo assim continua a descrever-se, após os abusos, como maioritariamente católica. E, portanto, é gente da própria Igreja que a Igreja em geral interessa continuar a cuidar, tanto agora como no futuro. A participar neste encontro, conhecer o passado, cuidar o futuro, elementos da Igreja Católica com responsabilidade direta na formação e na vida religiosa. Também eles a revelar a forma como acompanham este processo na Igreja. Acompanho com um misto de sentimentos, por um lado preocupação e tristeza, porque aconteceu. Não sei se posso dizer acontece, mas pelo menos temos a certeza que aconteceu. Hoje acabamos de ouvir que há 326 casos validados. Portanto, há aqui uma dose de preocupação por essas pessoas, tristeza, ao mesmo tempo com uma certa esperança, com um certo alívio, porque este caminho era absolutamente necessário fazer, que era a identificação dos casos. As estruturas de formação dos sacerdotes também têm em curso um conjunto de medidas para aferir melhor o perfil psicológico dos candidatos. Logo, de princípio, um conhecimento mais aprofundado da história de cada um, para perceber também, em termos das suas histórias pessoais, que sensibilidades, que questões é que possam trazer, seja no sentido de vítimas, seja no sentido da maneira de pensar e da maneira de olhar estas questões. Isto é o primeiro contacto, de que a admissão não se faça sem que haja um conhecimento mais profundo também nestas dimensões dos afetos e da forma de olharmos para estas questões. Entretanto, Pedro Streste
reitera a esperança de que o trabalho da Comissão e a expectativa das vítimas resulte numa justiça reparadora e eficaz. Eu próprio, enquanto coordenador da Comissão, não desejo chegar ao final destes trabalhos, decorrer algum tempo que ainda possamos achar justo e depois ser confrontado com uma total ausência de respostas jurídicas. Espero, obviamente, que isso não vá acontecer, não só por algum material que já foi enviado, por outro que muito em breve também será mais enviado. Entretanto, esta comissão dirige agora também o seu trabalho para os arquivos das dioceses portuguesas. Se na infância ou adolescência foi vítima de abusos sexuais por membros da Igreja Católica, testemunhe. Contacte-nos pelo número 91 711 0000 ou aceda ao questionário online no site darvozausilencio.org. Esta é uma mensagem da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa. Vamos dar voz ao silêncio.